E no Saúde em Evidência de hoje, nós vamos conversar com a médica ginecologista doutora Tereza Estrela. E o assunto, mulher 40+. Então, se você já está aí, à beira dos 40 anos, ou já está entre 40 e 50 anos, esse programa é para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e hoje você já sabe, mulher 40+. Há tantas dúvidas que a gente tem, né? Aquele assunto que a gente gosta de conversar é um assunto de mulher para mulher, então se você está em casa e tem outras mulheres aí na sua casa também, já convida para sentar junto com você, porque o programa de hoje está imperdível. Doutora Tereza, seja muito bem-vinda mais uma vez. Doutora Tereza já veio aqui em outras oportunidades na casa, então seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia Catarina, bom dia a todos que estão nos assistindo. Dizer que para mim é um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez e poder, passar um pouquinho do meu conhecimento sobre saúde da mulher, principalmente esse tema, que como você já bem falou, é um tema que gera muitas dúvidas. E está muito atuante hoje em dia, né? Muita gente com essa demanda querendo se interessando mais sobre, querendo entender mais um pouquinho sobre esse tema. Então vamos lá. Certamente você que tem mais de 40 anos, assim como eu, está esperando o calorzão, né? O calorão dos 40 anos, né? E a gente vai conversar sobre isso. Doutora Tereza, é um dos fatores, então a gente já começa perguntando assim: esperar o calorão que a maioria das mulheres diz sentir, é um ponto de mensurar se a pessoa está ou não entrando na menopausa? Não, né? A gente não precisa esperar o calor começar para dizer que já estamos entrando na menopausa. Até porque algumas mulheres não sentem esse bendito calor, que são os fogachos, certo? Que são as ondas de calor. O que é que acontece? A menopausa, ela é a última menstruação da mulher. Então, digamos que você menstruou em janeiro do ano passado, chegou janeiro desse ano, aí não menstruou mais, não teve nenhum sangramento durante todo o ano. Então, aquela menstruação de janeiro do ano passado foi sua última menstruação e eu posso dizer agora que você está, sim, de fato, na menopausa, certo? Mas o que é que acontece? 7 até 10 anos antes de acontecer esse evento, as mulheres começam a ter um declínio dos seus hormônios, ter o declínio hormonal, que seria a fase climatérica. Então, a partir dos 35 anos, digamos assim, nós mulheres começamos o nosso processo de envelhecimento e a partir dos 40 anos nós temos um declínio muito mais severo, assim, muito mais rápido dos nossos hormônios. Então, algumas mulheres, a partir dos 40 anos, vão sentir diferença em alguns sintomas, em alguns sinais do seu organismo, né? Então, esperar apenas o calor é um erro, porque acaba que você, às vezes, pode perder muito tempo para já começar, talvez, alguma reposição hormonal ou até mesmo melhorar seu estilo de vida, mudar o estilo de vida e conhecer um pouco mais do seu corpo, certo? O que é que muda na mulher quando completa 40 anos? Pronto, o que é que acontece após os 40 anos, né? Lembrando que algumas mulheres já entram na menopausa aos 40, ou seja, já tem sua última menstruação aos 40 anos. Mas, normalmente, né, vamos falar do mais comum, a partir dos 40 anos, nós mulheres começamos a ter o declínio dos seus hormônios. Então, os ovários, eles começam a diminuir a produção dos hormônios, que a gente chama de hormônios sexuais, né, que são os estrogênio e progesterona, e a hipófise começa a aumentar a produção dos seus hormônios, que é o FSH e o LH. Então, com essa subida hormonal dos hormônios da hipófise e a diminuição dos hormônios do ovário, a gente começa a ter mudanças no nosso organismo. Isso é natural de toda mulher, tá, minha gente? Então, o que é que muda? A gente pode ficar com alteração do ciclo menstrual, mas nem sempre precisa a menstruação atrasar, tá? As mulheres às vezes referem que percebeu que o ciclo agora está mais curto ou o ciclo está mais longo, que o fluxo menstrual aumentou ou diminuiu. As mulheres começam a perceber que agora está com a TPM mais exacerbada, antes não tinha tanta queixa, agora está sentindo, por exemplo, mais dor de cabeça, está sentindo mais irritada no período pré-menstrual, a mulher está sentindo mais insônia, aquela mulher que dorme mais que na madrugada, 3, 4 horas da manhã desperta e já perde um pouco o sono, acorda já cansada,
cansada, como se não tivesse descansado durante a noite, não tivesse dormido. A mulher também pode começar a perceber alteração no desejo sexual, a diminuição de libido, que é uma queixa muito frequente no consultório. A mulher pode começar a perceber que a sua pele está mais ressecada, sua boca, seu olho está mais ressecado. Pode começar a perceber que sua vagina também está lubrificando menos durante a relação sexual, que sua vagina está mais ressecada, lhe causando um certo desconforto. Pode ter alterações urinárias, né? Começar a ter ali uma perdinha de xixi, mesmo naquelas mulheres que não tiveram parto normal, certo? Então, esperar a menstruação acabar, falhar, é saber que já está finalizando esse processo. Então, a partir dos 40 anos, a gente entra no climatério, né, que é a fase que antecede a menopausa, até chegar na menopausa propriamente dita, que é a ausência da menstruação, que seria a nossa última menstruação, que é o período de 1 ano. Então, o climatério é essa transição da fase reprodutiva, né, que é quando a gente tem nossos filhos, da fase não reprodutiva, que é quando a gente entra na menopausa e finaliza o nosso ciclo menstrual. Doutora Tereza, como é que se dá o diagnóstico, tanto para climatério quanto para menopausa? O diagnóstico, na sua grande maioria das vezes, é um diagnóstico clínico. Então, às vezes, as mulheres chegam lá no consultório, ai, doutora, eu quero dosar meus hormônios para saber se eu estou perto de entrar na menopausa. Então, assim, a gente não consegue pôr aquele número ali e dizer, ai, você vai entrar na menopausa daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? A gente consegue dizer assim, ó, já está alterando, já está próximo, né? Até porque as mulheres podem sentir todos esses sintomas 7 a 10 anos antes de entrar na menopausa. Então, a idade mais comum de se entrar na menopausa é entre os 48 e os 53 anos, certo? Antes disso, pode-se entrar, mas não é o tão comum. E se a mulher entrar na menopausa antes dos 40 anos, a gente chama de falência ovariana prematura, que antigamente era chamada de menopausa precoce, certo? Então, como diagnosticar? O diagnóstico é meramente clínico, tá? Então, através de uma boa anamnese, através de uma boa avaliação clínica dessa mulher, conversando com essa paciente, a gente vai conseguir já identificar. A idade também, né, um fator que a gente consegue identificar, mas também podemos lançar a mão dos exames laboratoriais, né, que é a dosagem desse FSH, desse LH, estradiol, dosando ali naquele período certo, de acordo com o seu ciclo menstrual. Se eles estiverem alterando, aumentando, né, os hormônios começam a subir, a gente vai identificar que a mulher ali já está nesse processo. E a menopausa é quando ela para de menstruar. Então, eu já atendi muitas mulheres assim, sei lá, 52 anos. Não, doutora, eu já devo estar na menopausa por causa da minha idade, eu já tenho 52 anos. Mas o diagnóstico não é dado pela idade, né? O diagnóstico é dado pela ausência de menstruação. Quando você tiver sua última menstruação e passar 1 ano, 12 meses sem sangrar, aí a gente já diagnostica que você está na menopausa. A mulher também pode passar alguns meses sem menstruar e voltar a menstruar. Isso não identifica menopausa. Isso, não identifica menopausa. Menopausa é quando a gente passa 12 meses sem sangrar. Porque quando a mulher já está ali finalizando, ou seja, finalizando o climatério e entrando na menopausa, ela começa a perimenopausa, né, que é ali pré-menopausa, como muita gente fala. E aí ela começa o ciclo menstrual pode falhar. Então ela começa a ter um aumento do ciclo, né? Ele começa a ficar mais espaçado, então a menstruação começa a falhar, ela começa a passar alguns meses sem menstruar, 2, 3 meses sem menstruar. Às vezes, quando menstrua por muito tempo, sangra muito, às vezes 15, 20 dias, é um fluxo menstrual mais aumentado, com um fluxo maior, certo? E aí, ela ainda está nessa fase climatérica, porque ela ainda não completou, como digamos assim, o seu aniversário de 1 ano. A menopausa é quando ela 1 ano sem menstruar. Pronto, agora você está na menopausa. Eu posso bater martelo, digamos assim. Outro assunto que muito provavelmente você que está em casa tem interesse em saber, que a gente tem visto, né, doutora Tereza, nas redes sociais, muitas atrizes, algumas atrizes, algumas pessoas com destaque na mídia, que têm engravidado até depois dos 50. Gravidez depois dos 40 anos, certamente é algo que você, que estivesse aqui no meu lugar, gostaria de perguntar à doutora Tereza, como é que funciona gravidez depois dos 40? Como é que a gente pode ter essa perspectiva para quem está em casa começar a entender como é que funciona o corpo da mulher após os 40? Então, quando a mulher está nessa fase
vamos falar de estatística, né? Até os 30 anos, digamos assim, nós mulheres temos a chance de gravidez em um ano, espontaneamente, né, sem fazer nenhum tratamento, de em média 80%. Com aquela mulher que tem vida sexual ativa, né, sem proteção. Então, a chance de gravidez em um ano, antes dos 30 anos, digamos que ali é 80%. Quando a gente completa 30 anos, dos nossos 30 e 35 anos, aí essa chance de gravidez espontânea em um ano começa a cair. Então já vai ali para os seus 60%. Depois de 35 anos, a chance de gravidez espontânea em um ano já cai para 50%, 50% a 40%. Então por isso que a gente sempre incentiva as mulheres que queiram engravidar a tentar engravidar ou ter seus primeiros filhos antes dos 35 anos. Porque depois dessa idade, a gente vai começando já a apresentar mais dificuldade, devido à qualidade e quantidade dos nossos folículos, certo? Que, digamos ali, é os ovinhos que vão estar no nosso ovário, que seria para a gente conseguir engravidar. Então, após 35 anos, naturalmente temos esse declínio, né, da nossa fertilidade. E após os 40, minha gente, essa chance de gravidez, ela cai, como se assim, ela vem caindo assim devagarzinho, depois ela cai em queda livre. Em queda livre, assim, sem paraquedas, sem nada. Certo? Então, após os 40 anos, a chance de uma mulher engravidar espontaneamente em um ano é de apenas 8%. Certo? Mas eu conheço minha vizinha que engravidou com 50. Existe, ninguém está dizendo que é impossível. Mas a gente está falando de estatísticas e de chance, né? No caso da diminuição da chance. Quando a mulher está nessa fase climatérica, né, que é ali nessa transição, de às vezes menstruar, às vezes não, ela ainda pode sim engravidar. Então, enquanto houver menstruação, você precisa se prevenir, certo? Mesmo que sua menstruação estiver falhando, mesmo que suas chances sejam muito remotas, muito pequenas, mas você precisa sim se prevenir, porque a gente não sabe quando é que você vai ter ali um óvulozinho, uma ovulação. Depois dos 40 anos, tanto a nossa chance vai diminuindo, como por a gente ter uns folículos de uma qualidade não tão legal, a gente também aumenta o risco de quê? De ter um abortamento, de ter doenças da gestação, como diabetes, como pré-eclâmpsia, e de também ter bebês com malformações devido a essa qualidade dos nossos óvulos após essa fase, certo? Então, quando a gente vê já aquelas atrizes engravidando depois de muito tempo, primeiramente, a maioria delas congelam seus óvulos. Então, quando elas estão ali com entre 35 anos, mais ou menos, elas já pegaram seus óvulos, congelaram, então elas estão engravidando aos 50, mas com os óvulos de quando ela tinha 35 anos, né? Cláudia Raia mesmo falou sobre isso, que ela fez a fertilização com seus 56, se eu não me engano, 54 anos, não recordo agora a idade dela, mas ela fez com os folículos, com os folículos dela, os óvulos dela de quando ela era mais jovem, porque ela tinha congelado óvulos. Acredito que Fátima Bernardes também falou sobre isso, né, que ela tinha tido trigêmeos, mas também tinha congelado óvulos e estava pensando em implantar. Então, é aquela gravidez de fertilização, né? Você pega o seu óvulo que estava ali congeladinho e aí você pega o espermatozoide do parceiro, né? Eles fazem a fertilização e implantam no útero, com muitos hormônios, muita medicação, porque naturalmente você não está produzindo mais de forma adequada, certo? Então é isso que geralmente essas atrizes acontece com essas pessoas famosas, né? Não é uma gravidez natural como a gente vê. Mas existe também a nossa gravidez natural que algumas mulheres têm. Então, digamos assim, que a mulher que vai entrar na menopausa só lá para os seus 54 anos, quando ela está ali com 44, 45 anos, ela ainda tem uma qualidade de óvulos, de folículos legais. Diferente daquela mulher que entrou com 48 anos, 47 anos. Aquela mulher que entrou na menopausa aos 47 anos, 48 anos, possivelmente ali aos seus 42, 43, ela já tem uma qualidade ovular muito baixa e muito ruim. Então, a chance de gravidez dela vai ser muito melhor, muito pior. Então, é muito relativo. Eu gravei stories antes de começar a gravar com a doutora Tereza e chegou aqui uma mensagem de um de vocês que nos segue, perguntando sobre, pedindo para eu lhe perguntar sobre a questão de um exame que ela fez que deu baixo, o antimuleriano. Isso. Quando esse antimuleriano dá baixo, existe a pergunta dela, existe alguma possibilidade, ainda que remota, de reverter e ela engravidar? Isso. O hormônio antimuleriano, ele é um hormônio que ele
meio que ele lê a nossa reserva folicular. Então, em média, o nosso mülleriano normal, para a gente dizer que a gente tem uma boa reserva folicular, é entre 1 e 3. Quando a gente está abaixo de 1, é porque a gente já está com nossa reserva folicular baixa. Catarina, só para eu explicar o que é essa reserva folicular, né? Porque eu estou Sim, à falando em vontade. termos técnicos e talvez as pessoas não entendam. Então, para vocês entenderem, eu sempre dou esse exemplo no meu consultório, eu acho um exemplo muito legal. Digamos que os nossos ovários, eles são geladeiras, onde a gente guarda várias bandejinhas de ovos, certo? Desde que a gente nasce, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, essas bandejinhas vão começando a ser produzidas e nossa geladeira vai ficando bem cheia de bandeja de ovos. E aí, quando a gente nasce, a gente já quebra um monte de bandeja de ovos. Quando a gente chega na nossa fase reprodutiva, ali, que é quando a gente começa a menstruar, que é a menarca, que é a primeira menstruação, a gente já perde algumas bandejinhas de ovos. E aí, a gente, mês a mês, vai quebrando as bandejinhas de ovos, certo? Quando chega na menopausa, o que acontece? A gente quebrou todos os nossos ovinhos da nossa geladeira e nossa geladeira secou, que no caso são os nossos ovários, certo? Quando a gente lê essa questão de reserva folicular, a gente quer identificar ali quanto a gente ainda tem de ovinhos dentro da nossa geladeira, certo? Então é mais ou menos isso que a gente fala de reserva folicular. Então o antimileriano, ele vai ler exatamente isso. Quando a paciente tem mas é um exame meio, assim, com uma baixa sensibilidade. Não necessariamente mulheres que têm antimileriano baixo, elas não conseguem engravidar. É um sinal, como se diz, um sinal amarelo, né? Então, eu estou atendendo ali minha paciente aos 38 anos, uma paciente que não tem filho, ou que ainda não sabe se quer ter filho ou se não quer. A gente dosa o antimileriano dela, está 0,7. Então, eu vou dizer, olha, o antimileriano está baixo. Então, está na hora de começar a pensar se tu vai congelar óvulos, se tu vai pensar em engravidar, porque possa ser que você, quando queira, não consiga. E essa reserva folicular, ou seja, esses ovinhos depois de quebrados, a gente não consegue colocar ovos novos. Então, às vezes, tem mulheres que ainda menstruam, que têm ali seus 38 a 40 anos e que vai para o processo de fertilização, porque não conseguiu engravidar por N motivos, digamos, por uma endometriose, por exemplo. Mas aí já deixou para fazer uma fertilização já muito tarde, já próximo aos 40. E quando ela vai fazer a captação dos seus óvulos, dos seus folículos, ela não tem nenhum óvulo de qualidade, nenhum folículo de qualidade. E aí ela precisa fazer a ovodoação, que é quando a gente pega os óvulos de doadores e fecunda, por exemplo, com o espermatozoide do parceiro, certo? Então, ela fecunda com um óvulo que não é dela, com o óvulo de uma pessoa que estava lá no banco de doadores de óvulos, fecunda e coloca o bebezinho na barriga dela, digamos assim. Ok, a gente vai precisar chamar um breve intervalo e o próximo bloco vai ser sobre reposição hormonal. Fica conectado conosco que a gente volta daqui a pouquinho. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E nós já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Doutora Tereza, como explicar da melhor forma aí quando a mulher precisa começar a terapia de reposição hormonal? Certamente você que está em casa tem essa dúvida e vamos esclarecer agora.
Bom, então, Catarina, a terapia de reposição hormonal, ela é feita com medicações, né? Ou seja, repor aquilo que a gente deixou de produzir naturalmente, certo? Por isso que chama de reposição hormonal. E a gente começa a reposição hormonal a partir do momento em que a mulher sente a necessidade de reposição desses hormônios, ou seja, a partir dos sintomas das mulheres. Nem todo mundo que vai chegar no meu consultório dizendo que está irritada, que está indisposta, que está com insônia, já vou começar com hormônios para essa mulher, né? Às vezes ainda não está no momento, às vezes a gente tem que também dosar os nossos hormônios da base, né? Ver como é que está a qualidade do sono, talvez repor uma melatonina para essa mulher, ver como estão seus níveis de vitamina D, ver como estão seus hormônios da tireoide, ver como está seu cortisol. Então, são vários hormônios aí que, em conjunto, né, eles vão modificar, ajudar, né, ou piorar o nosso dia a dia. A reposição hormonal em si, com os hormônios estradiol e progesterona, a gente faz a partir do momento em que a mulher sente os sintomas da baixa desses hormônios e que tem a necessidade disso, certo? Algumas a gente precisa fazer o estradiol com a progesterona, outras a gente precisa fazer só o estradiol. Tem mulheres, por exemplo, que não têm queixas fortes de diminuição estrogênica, ou seja, não tem calor, não tem alteração do sono. A queixa principal dela são queixas geniturinárias, como incontinência urinária e ressecamento vaginal. Então, nesses casos, a gente faz só o estrogênio tópico. Outras mulheres se queixam mais da diminuição de libido, então a gente vai fazer uma reposição de testosterona. Então, o momento certo de começar vai depender do momento dos sintomas da mulher, certo? Possa ser que eu precise começar com 40 e poucos anos, possa ser que só, de fato, quando ela entra na menopausa, possa ser que eu nem precise repor hormônios nessa minha paciente, certo? Tudo é feito em comum acordo, esclarecendo as dúvidas dessa paciente, né? Explicando os pós e os contras, os benefícios dessa reposição hormonal. E o momento de começar vai depender muito dos momentos em que ela vai mais estar com queixas. Sobre riscos e os benefícios dos hormônios, dessa reposição hormonal. A gente sabe que tudo tem as duas faces, né? A gente sabe que qualquer medicação é algo que o organismo não produz mais e que precisa fazer reposição. Sempre tem risco, mas sempre tem o benefício. Vamos falar um pouquinho de riscos e benefícios? Pronto. A reposição hormonal, como se diz assim, a gente que trabalha com reposição, a gente vive plantando sementinha de pouquinho em pouquinho para desmistificar muitos mitos que ainda existem acerca da reposição hormonal, tá? Então, a gente ainda se escutava muito sobre que reposição hormonal causa câncer, que eu não vou fazer, que vai dar trombose, que eu vou morrer por causa disso, enfim, né? Existe ainda, e assim, como se diz, é um trabalhinho de formiguinha, porque algumas mulheres já chegam no consultório extremamente esclarecidas, né, já pesquisaram, hoje em dia a gente tem muitas informações gratuitas, né, nas redes sociais, a gente tem muitos médicos, colegas no Instagram, por exemplo, né, que vivem falando sobre isso. Então tem mulheres que seguem essa linha de pesquisa e acaba já entendendo mais sobre o assunto e já vai para você determinada, certo? Eu quero isso, eu não quero outra coisa. Já existem aquelas outras que não, né? Que escuta da amiga, escuta da vizinha, que não pode, que não deve, que não, né? Enfim. O que é que acontece? Os estudos que a gente tem, assim, a gente tem ainda, baseado em evidências científicas, alguns estudos feitos com algumas medicações mais antigas, que eram medicações de hormônios sintéticos, que eram hormônios derivados, né? Que não eram os hormônios semelhantes aos nossos hormônios naturais, derivados da carne do porco, coisa assim, e aí que eram hormônios sintéticos. Então, nesses estudos, mostrava-se que mulheres que usaram essas medicações, elas tinham um risco aumentado de desenvolver câncer de mama, certo? Quando comparado com as mulheres que não faziam. Só que nesses estudos, por exemplo, eles não avaliaram os benefícios de que nossa reposição hormonal traz, né? Então, eles não avaliaram o benefício cardioprotetor, eles não avaliaram o benefício de qualidade de vida, eles não avaliaram o benefício ósseo de proteção do nosso osso osteoarticular, né? De proteção de osteoporose, osteopenia.
E eles também viram que aumentava o risco de câncer, mas não aumentava a mortalidade, né? Então, não se via mulheres morrendo mais por causa disso, certo? Então, durante a pesquisa, durante a pesquisa foram encontrados alguns casos de câncer, algumas pesquisas foram até descontinuadas, mas depois hoje em dia, né, nós temos outra gama de estudos, né, feito com os hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São hormônios que têm a molécula naturalmente, digamos assim, a molécula naturalmente igual à molécula que naturalmente a gente produzia. Ficou naturalmente, mas vocês entenderam, né? Então tem a molécula parecida, igual com a molécula que naturalmente a gente produzia, só que feita em laboratório. Certo? Que é o quê? O estradiol e a progesterona e às vezes a testosterona, né? São hormônios bioidênticos. Antigamente também só se fazia mais reposição oral. Hoje em dia a gente faz reposição mais transdérmica, ou também faz oral, mas geralmente a gente faz mais transdérmicas, que são o gelzinho, ou em forma de implantes, certo? Então, quais são os riscos de reposição hormonal? Obviamente, se eu pegar aquela minha mulher que teve um câncer de mama, né, que tem um histórico familiar muito forte, que tem predisposição genética para o câncer de mama, que aquele câncer de mama, por exemplo, da mãe dela foi hormônio dependente ou tem a genética associada, nessa mulher eu vou evitar fazer, porque a questão estrogênica realmente pode aumentar aí esse risco. Mas até alguns estudos hoje muito atuais já mostram que os hormônios bioidênticos, eles não aumentam esse risco de câncer de mama. Mas aí a gente evita, certo? E quais são os benefícios, certo? Os benefícios são a reposição hormonal, além de devolver a qualidade de vida da mulher, então tira a mulher desse quadro de irritabilidade, de calor, de insônia, de estresse. A gente também tem um fator cardioprotetor, né? Então a reposição hormonal, quando ela é bem indicada, quando ela é bem feita, ela protege as mulheres de ter eventos cardíacos, como o infarto, por exemplo, sabendo que as mulheres na menopausa ela tem um risco 30% a mais de infartar, tá? Como também a gente tem a proteção óssea, certo? Então, mulheres que estão na menopausa, elas têm mais risco de ter osteoporose, de osteopenia. Uma das queixas muito frequentes são dores articulares também. Então, a reposição hormonal, ela tem esse fator protetor. E vida sexual, né? Todos esses outros benefícios que a reposição hormonal traz. Então, ele é muito mais benéfico do que maléfico. Se você for colocar numa balança, é muito melhor você fazer do que você não fazer. Você vai se beneficiar muito mais disso. Ai, doutora, mas eu não vou fazer uma reposição hormonal porque eu tenho medo de ter um câncer de mama. Mas o maior risco de câncer de mama na mulher pós-menopausa é a obesidade ou sobrepeso, certo? Então, os mastologistas não me deixam mentir que você ter um câncer de mama por causa do sobrepeso, por causa da obesidade, é muito mais fácil do que você ter um câncer de mama porque sua mãe teve câncer de mama, por exemplo. Isso é forte. Né? É um dado bem interessante. Exatamente. Então, o maior risco de câncer de mama é o sobrepeso na pós-menopausa. Isso é o que mais aumenta a nossa chance de ter câncer de mama. O risco o histórico familiar aumenta o risco de câncer de mama em 10%, né? E a reposição hormonal menos ainda, certo? Então, como eu falei, né? Existem ainda muitos tabus acerca disso, né? Muita gente deixando de se cuidar. O processo de menopausa, ele é um processo natural, que todas nós vamos passar, só não passa quem morre antes, mas não é normal. Não venha me dizer que uma mulher viver com calor, viver estressada, viver ansiosa, depressiva, porque também aumenta chances de depressão e ansiedade na pós-menopausa. Então, a mulher viver depressiva, viver ansiosa, viver chorosa, viver morrendo de calor, envelhecer mais rapidamente, aumento da gordura abdominal, né, dificuldade de emagrecimento, dificuldade de ganhar massa muscular, dor óssea, dor articular, predisposição para ter osteoporose. Então, dizer para mim que isso é normal, eu não sei mais o que é ser normal, né? Então, é um processo natural, mas que não é normal, não é. Então, só quem não, como se diz, só quem diz que não é para fazer reposição hormonal deve ser quem é homem, que não sente isso, né? Ou quem não entende um pouco do assunto, né? Quem não estuda, quem não se aprofunda, né? Porque
A melhor coisa, a mais satisfatória é a gente chegar, a nossa paciente no consultório, a gente começar uma reposição hormonal segura, bem feita, e depois essa mulher chegar e dizer assim, doutora, você me devolveu qualidade de vida. Maravilhoso. Você mudou minha vida. Hoje eu sou outra mulher. Hoje eu namoro com meu marido, hoje eu tenho minha vida social, hoje eu não tenho mais calor, hoje eu estou ativa, eu durmo bem, eu pratico minha atividade física, né? Lembrando que, Catarina, que dentro de tudo que eu falei, a reposição hormonal é um detalhe. Sim. A mulher que está nos 40 mais, né, ela precisa saber que ela vai engordar comendo alface. Né? Que ela não vai conseguir mais ganhar aquela massa muscular que naturalmente ela ganhava com facilidade. Então, como se diz, o nosso esforço tem que ser triplicado, minha gente. A gente tem que puxar ferro. E a melhor herança que a gente pode deixar para a gente na menopausa é massa muscular. Né? Perfeito. Porque a gente precisa ter massa muscular para dar sustentação, para a gente ter postura, para a gente conseguir se locomover direitinho, para a gente não sentir tanta dor quando a gente vai ficando mais velha, certo? Então, fora a reposição hormonal, é um detalhe, não adianta você chegar lá, ficar passando o gelzinho na sua perna e ficar em cima da cama só comendo doce e gordura, não. Você também precisa melhorar seu estilo de vida. Muitas mulheres que lançam mão apenas do estilo de vida diferente, elas às vezes não precisam nem fazer a reposição dos hormônios, porque com uma boa qualidade de vida, com boa alimentação, com atividade física regular, ela também já vai ter uma boa melhora do seu quadro de ansiedade, de depressão, de insônia, tudo isso ajuda. Perfeito. A gente vai chamar um breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E a gente está de volta e o assunto continua, Mulher 40+. Eu sei que você está gostando muito e a gente vai falar agora de algo que lhe interessa, certamente. E seu parceiro também vai se animar agora, porque a gente vai falar sobre sexualidade na Mulher 40+. Doutora Tereza, como é que funciona? A gente já pincelou aí algumas coisas sobre sexualidade, que existe naturalmente aí a queda da libido, que isso tudo pode ser modulado através de reposição hormonal, mas vamos falar mais um pouco sobre sexualidade. Como é que é, de fato, o enfrentamento da sexualidade na Mulher 40+? Pronto, então, sexualidade acho que é um tema que a gente passaria o dia todo aqui falando, né? Além do que é um dos temas mais frequentes, digamos aqui, uma das queixas mais frequentes no meu consultório, é essa questão da diminuição de libido. Então, a diminuição de libido é uma queixa que é muito comum entre as mulheres, né? Então, antes de falar sobre as mulheres 40+, a gente precisa explicar para a nossa mulher que está em casa que a gente tem que ver muito como é que a gente está comparando a nossa libido para a gente dizer que está com diminuição de libido, certo? Sabendo que a libido da mulher é diferente da libido do homem. Então, a sua vontade nunca vai ser igual à vontade do seu parceiro, certo? Sabendo que a mulher, ela precisa estar bem
para ela ter relações sexuais. E o homem, ele precisa ter relação sexual para estar bem, É verdade. né? Não é verdade? Então, são parâmetros completamente diferentes. Às vezes os homens cobram muito da gente, né? Uma rotina sexual melhor, maior, mas a gente não leva em consideração o sexo como prioridade, como os homens priorizam. Digamos que é por questão hormonal também, a testosterona do homem ali, vamos dizer, uma base entre 500 e 700. A testosterona é o hormônio que dá o prazer sexual, né? A vontade e o desejo sexual. Então, nos homens, a testosterona ali é em média de 500, 700, tem gente que é até mais. Nas mulheres, coitadas, é 10, 15, 20. Então, por questão hormonal... Homens que estão aí assistindo com as suas esposas, entendam que é uma questão fisiológica. Por questão fisiológica, a vontade da mulher nunca vai ser igual à vontade do homem. E vários fatores, né, emocionais, né, do nosso dia a dia de rotina também altera nosso libido. Então, tempo de relacionamento, cansaço de rotina, você sabe que a mulher tem muito mais função do que o homem, né? Desculpa, homens, mas é verdade. É verdade. Então, a gente trabalha fora, a gente cuida da nossa casa, tem rotina de filhos para quem tem filhos, né? Tem todas as preocupações, a gente menstrua, a gente fica com TPM, a gente cai cabelo, quebra unha, engorda mais, tem mais dificuldade de emagrecer, mais dificuldade de ganhar massa muscular na academia. Então, a mulher sofre mais, né, minha gente? Tem que A estar mais verdade é essa, né? A verdade é essa, tem que estar mais arrumada, né? Tem que ir para o salão de beleza, tem que fazer depilação, fazer É unha, muita sobrancelha. função, né? Múltiplas funções, né? A mulher e suas múltiplas funções, né? Eu amo ser mulher, mas não venha dizer pra mim que é mais fácil do que ser homem, não. O homem, ele trabalha e de noite quer transar. É só isso. Ponto. Ponto, né? Todas as outras funções a gente sabe que tem suas exceções, mas a maioria das vezes é assim. Então, começando por esse ponto, né? Então, às vezes as pacientes chegam lá no consultório e falam assim, doutora, eu tô com diminuição de libido. Aí a gente começa a conversar, não, porque quando eu comecei a namorar com o meu, que hoje é meu marido, a gente namorava direto. Eu disse, minha filha, você tinha 20 anos, não tinha preocupação nenhuma na vida, né? Você só estudava, tinha sua mãe e seus pais para lhe bancar. Quando chegava em casa, a comidinha estava pronta e você só tinha para fazer o quê? Estudar e transar no final da noite, né? É diferente de hoje, que você vai cuidar da sua casa, que você vai trabalhar, que você vai cuidar do menino, que você vai estar mais cansada, você vai estar mais estressada, você tem outra idade. Então, naturalmente, nosso hormônio vai diminuindo e nosso desejo sexual também. Eu costumo dizer que ter relações sexuais na mulher é igual a fazer atividade física, você tem que se dedicar. Você tem que se preparar psicologicamente, você tem que botar isso na sua cabeça. É uma missão. É uma missão mesmo. Então, hoje eu vou namorar. E aí você já começa. Outra coisa, relação sexual, ela é uma construção do dia a dia para nós mulheres. Então, os homens, eles são, por essa questão fisiológica, né, testosterona alta, eles são, né, como se diz, um robozinho, né? Botou a mão lá e já está pronto. Mulher, não. Mulher, você precisa ser conquistada, né? Então, precisa ter ali toda aquela conquista do dia a dia, né? Da Se conversa, chateou, já não tem nada. Esqueça, já era. Então, precisa ter aquela conquista do dia a dia, né? Precisa ter aquela troca, né? Durante o dia, para de noite a mulher ter vontade ou olhar durante a tarde, certo? Então, tem essa questão de rotina, tem essa questão de cansaço, tem essa questão de trabalho, tem a questão do homem também estar cansado e chegar, olha, hoje eu só quero transar e dormir. Né? É horrível. O homem é assim, já nós mulheres não, né? Tem que ter aquela preliminar, tem que ter aquela conversa, aquele carinho, tem que ter aquela adulação, e vocês que lutem, digamos assim, né, homens? Vocês que lutem, que realmente o babado é diferente, certo? E na mulher 40 mais, esse negócio vai ficando mais difícil ainda, porque tem a queda, né, o declínio, como eu já falei, do hormônio da testosterona, então fica muito mais baixo ainda, certo? Tem o ressecamento vaginal pelo hipoestrogenismo. Então, as mulheres se queixam mais da baixa de lubrificação, começa a incomodar mais as relações sexuais, a gente tem mais dificuldade de chegar ao orgasmo, digamos assim. Tem também a questão emocional, a mulher está mais ansiosa, está mais depressiva, está mais estressada. Tem a questão da autoestima baixa, porque às vezes é aquela mulher que ganhou mais peso, que modificou seu corpo, então não está, às vezes, gostando muito do que está vendo no espelho, está se sentindo, né, mais velha, está se sentindo, às vezes, um pouco acima do peso, tá achando que o negócio não está legal, né? O marido também já está ali naquele tempão do relacionamento, acha que a gente é um motorzinho que aperta e está pronta. Então, é todo um conjunto, mas é uma coisa muito frequente, mas que as mulheres têm que entender que a gente, como se assim, temos que ser mais fortes e não podemos deixar que isso acabe, porque faz bem para nós,
faz bem para o relacionamento, faz bem para o casal, né? Então, é uma questão de dedicação. Primeiro, é uma questão de conversa, de parceria, de entendimento, que não vai ser como no começo, né? Primeiro, uma questão do homem saber também o tempo, né, de cada um. Não existe esse negócio de, ai, qual é a frequência certa de ter relação sexual? Tem que ser todo dia, tem que ser 2 vezes por semana? Não, minha gente, tem que ser no momento em que o casal esteja afim, É né? verdade. O que importa não é quantidade, o que importa é você ter uma relação sexual prazerosa, com vontade, sem dor. Porque o que é que adianta você pegar aquela mulher que está com a vagina super ressecada, com atrofia, que está doendo, que está ardendo, que está incomodando, ela não vai sentir prazer naquilo. Então, em mulheres 40 mais, a gente começa a nossa reposição de testosterona, que aí, como se diz assim, na minha área de ginecologia, eu estudo mais sobre isso, já tem outros colegas que não que criticam mais, assim, digamos, pela questão do risco cardiovascular, mas, obviamente, a gente não vai fazer uma testosterona de dose de homem em mulheres, Sim. né? É outra dosagem, outro tipo de reposição. A reposição de testosterona em mulheres não tem nada a ver com a reposição que o pessoal usa em academia para ganhar massa muscular. Reposição de testosterona nas mulheres menopausadas, nas mulheres climatéricas, não aumenta ganho de massa muscular, não engrossa a voz, não cai cabelo, não dá espinha, porque é uma reposição exclusivamente assim para libido. Vai dar mais energia, sei o que, mais fugaz, dependendo da idade da mulher, mas não tem nada a ver com reposição de testosterona feita para homens. Não se faz injetável em mulheres, né? O pessoal de academia vai entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Deca, Durateston, não sei o que. Então, isso não se faz em mulheres, não se pode fazer em mulheres, independente da sua idade. Não é o gelzinho que vende na farmácia, que tem uma dose mais alta, o androgel, também não é isso que a gente está falando. Então, a reposição de testosterona em mulheres, ela é feita com uma dose muito baixinha, que vai agir só mais nessa questão do desejo sexual, certo? É exclusivamente para isso. Obviamente ajuda em outras coisas, mas é mais para isso, né? Eu não vou pegar uma paciente lá no consultório que não tem vida sexual, por exemplo, viúva, né? Que está separada, que não tem parceiro, que a relação sexual para ela não está mais ativa, e dar uma testosterona na mulher só para dizer que estou dando, para dizer que tem outro benefício. Não, né? Eu tenho que dosar, avaliar a questão da minha paciente. Então, a reposição de testosterona, ela é muito maravilhosa em mulheres na pós-menopausa, mas é uma reposição que a dose que a gente faz para a mulher na menopausa ou na perimenopausa não serve muito para a menina nova, não. Então, quando a paciente chega lá no consultório, 25 anos, doutora, eu estou com diminuição do libido. Muitas vezes é por causa do anticoncepcional que ela toma, é por causa da rotina do relacionamento, né? Às vezes não está gostando mais do parceiro, da parceria, não está dando mais certo aquele relacionamento, às vezes é um relacionamento abusivo, né? Então, nessa paciente eu não vou fazer testosterona, porque essa testosterona que eu faço na minha pacientezinha ali mais velha, não vai servir, porque a dose ali não vai, como se diz assim, não vai nem cheirar para ela. Sim. Entendeu? Aí nessas pacientes, às vezes eu faço uma maca peruana, né, um tribulus terrestre, uma coisa mais natural, para ver se dá uma animada, mas a libido sempre eu acho que é mais questão emocional, quando é nessa fase mais cedo, digamos assim, né? Ela tem muita relação ali com o relacionamento, com alguns traumas, né? Sim, verdade. Com alguns traumas sexuais, né? Existem alguns tabus sexuais que fazem algumas mulheres serem mais inibidas, né, na cama, serem mais, ter mais dificuldade de se soltar, né? Tem questão religiosa, Sim, né? verdade. Que tem meninas que foram criadas com a religião mais, como se diz assim, mais rigorosa, com uma educação mais rigorosa, onde dizia pra gente que o sexo era errado, que o sexo era feio, que o sexo era nojento, né? É diferentemente que você pega um homem que quando ele está na adolescência, o pai já leva no que antigamente chamado de bordel, né? É verdade. Né? Para dizer que A iniciação sexual, né? a iniciação sexual, para dizer que ele, não, você é homem, você tem que conhecer uma mulher. Então, daí a gente já vê a diferença, né? A gente, para uma mãe falar com a menina sobre sexualidade é muito mais difícil, ou muito mais tabu, do que para o menino quando está ali na sua pré-adolescência e na sua adolescência, né? Então, daí a gente já é exposto à questão sexual de forma diferente. Então, não venha querer que aquela menina que foi criada, como se diz assim, travada, que sexo era errado, que sexo era feio, que veio ter relação sexual pós-casamento, que só conhecia um parceiro na vida, que tem aquela rotina de casa, às vezes ela
aí tem muito de inexperiência sexual também. Então, quando ela vai chegando ali na fase adulta não, na fase climatérica, tem a questão hormonal e tem todos esses tabus aí que ela já vem. Por exemplo, às vezes a paciente chega lá no consultório e fala assim, olha, mulher, é melhor você ir lá no sex shop e comprar alguma coisinha para apimentar a relação, né? Porque já tá mais, para mudar a rotina, um vibrador clitoriano para lhe ajudar. Ave Maria, doutora, se eu chegar em casa com um vibrador, meu marido vai me chamar de quê? Vai perguntar onde foi que você aprendeu isso. Do que danado é dizer, você foi para uma consulta ginecológica ou você foi para onde, minha filha? Né? Mas, gente, isso faz parte de um bom relacionamento, de um relacionamento onde a gente se conecte com nossa parceria, né? Então, isso faz parte do relacionamento. Não é que você vai ali usar um vibrador para lhe ajudar no estímulo clitoriano, que você vai perder sua honra ou sua pureza por causa disso. É verdade. São muitos tabus ainda e nós, mulheres, sofremos aí por uma questão histórica, por uma questão cultural, mas a gente está vendo que tem saída, que tem mecanismos de controle e de ajuda para que a gente tenha essa etapa, né? Que é uma etapa tão linda, Sim. uma etapa da maturidade. A maturidade é tão bonita, tão gostoso de vivê-la, que a gente precisa viver bem. Então, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco e, é claro, você vai continuar aí conosco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E nós chegamos agora no último bloco, e nesse bloco, doutora Tereza, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho. Certamente você vai lembrar de algumas coisas aí se você está em casa. Eu gostaria muito de estar lhe ouvindo, mas vamos aqui contar com a experiência da doutora Tereza, o dia a dia clínico dela, mitos e verdades sobre a mulher 40+. Certamente tem muita coisa que é mito e que é verdade. Vamos esclarecer para quem está em casa. Por exemplo, a gente sabe que minha mãe fez, né, há muitos anos, a esterectomia. E uma das questões é essa, né? Mulher que passou por esterectomia, a vida sexual dela muda? Não, é exatamente isso. Se a mulher, a esterectomia é a retirada do útero, certo? Então, existem aquelas mulheres que a gente tira o útero, mas que não tira os ovários. Porque é uma mulher, por exemplo, que a gente tirou o útero antes dos 50 anos, por um mioma, por uma adenomiose. E nessas mulheres a gente deixa os ovários. E quem é que produz os nossos hormônios, a nossa geladeirazinha? Os nossos ovários. Então, se a gente tira o útero, mas a gente deixa os nossos ovários, essa mulher vai, digamos assim, parar de menstruar, porque ela já tirou o útero, então a gente chama de menopausa cirúrgica, mas a questão hormonal dela vai decaindo naturalmente de acordo com a atrofia do seu ovário, certo? Então, por exemplo, são cenários bem diferentes. Então, paciente, 50 anos, já estava na pré-menopausa e precisou tirar o útero por alguma doença ginecológica. Então, essa mulher, a gente já tira o útero e também tira os ovários. Não tem mais sentido eu deixar um ovário numa mulher já que está na menopausa. Eu vou só talvez gerar um problema futuro para ela.
Então, essa mulher, prontamente, quando a gente tirar os ovários, ela já vai sentir o peso ali de entrar na menopausa. Às vezes, na volta da consulta de 7 dias pós-cirurgia, ela já está sentindo os calores, certo? Então, essas mulheres já vai sentir o calor, já vai sentir diminuição da libido mais rapidamente. Diferentemente de uma mulher com 38, 40 anos, que eu precisei tirar o útero por essa questão, tipo, também de mioma, mas que é uma mulher que eu vou deixar os ovários. Ela ainda menstruava muito, e aí eu vou deixar os ovários dela. Então, essa mulher, a gente essa questão dos sintomas vão acontecendo gradativamente e vão acontecendo naturalmente. Algumas pacientes dizem que quando tira o útero fica oca, fica seca, que a mulher deixa de ser mulher por causa disso. Não, minha gente, não tem nada a ver. Não é mito. É mito. O útero, eu costumo dizer que o útero só serve para duas coisas: para ter menino e para ter doença. Certo? Então, quando você tira o menino, que você não quer mais ter o menino, fica só as doenças. Então, o útero em si, não estou falando de ovário, estou falando de útero. O útero em si, ele tem só a sua função de reprodução. Depois que você tira o útero, aí vem um mioma, aí vem um HPV, vem um câncer de colo de útero, vem os pólipos, vem a adenomiose, então vem só os problemas, certo? Então vamos tirar o útero todo mundo. Também não é assim, né? É uma cirurgia. Então, não vamos tirar o útero de todo mundo. Mas aquelas mulheres que precisam tirar o útero, não se preocupem que elas não vão ficar secas, não vão ficar oca, não vão ficar nada. O que é que acontece é quando elas perdem os ovários, né? Então, se elas perderem os ovários, naturalmente elas já vão entrar, né, nesse processo de menopausa, e principalmente se forem mulheres mais jovens, a gente precisa fazer uma reposição hormonal, né, de forma mais rápida e também às vezes até em dosagem mais forte, né? Uma mulher que entra na menopausa mais precoce, essa mulher tem mais necessidade de fazer reposição hormonal por causa desses efeitos por causa desses benefícios, né, cardioprotetores, por causa dessa questão óssea. Se é uma mulher que entrou na menopausa ali com 40 anos, com 55 ela vai estar com osteoporose talvez, entendeu? Então a gente precisa fazer uma reposição hormonal mais nesse tempo. Então a esterectomia, ela muda apenas essa questão, se tirar os ovários ou não. Se eu tirar meu útero e deixar meus ovários por causa da idade da paciente, o processo de menopausa dela vai ser natural. Obviamente que aquela mulher que tirou, sei lá, perdeu um útero num pós-parto, porque ela teve uma hemorragia pós-parto, uma atonia uterina, e ela tinha 20 e poucos anos e perdeu o útero, mas deixou os ovários. Então, nessa mulher, muito provavelmente ela vai ter uma menopausa mais precoce, porque ela vai passar muito tempo ali sem aquela função uterina, certo? Então, pode ser que ela tenha ali com 38, até antes dos 40 anos, entre na menopausa e também seja uma forte candidata de fazer reposição hormonal de forma mais precoce, certo? Mas dizer que tem uns que diz que fica com depressão, fica doida, né? Fica seca, que a mulher tá oca, que não vai conseguir mais ter relação sexual, não tem nada a ver. E falando de relação sexual, Catarina, uma coisa que é muito engraçada é que elas dizem que se não tiver relação sexual, a vagina fecha, tipo assim, sabe? Volta a ser moça. Volta a ser moça. Existe esse mito também, mas não, minha gente, uma vez aberto não fecha mais, tá? Foi ótimo. Uma vez ali aberto não fecha mais. O que é que acontece? A relação sexual, de toda forma, nos traz, né, lubrificação, né? Ou seja, a vagina fica sempre molhada, né? Tá ali, como se diz assim, sendo estimulada, né? Aumenta a dilatação, aumenta a vascularização ali, a circulação sanguínea. Então, aquelas pacientes que passam muito tempo sem ter relação sexual, a vagina é uma mucosa. Então, ela vai ficar sempre ali mais quietinha, mais fechadinha. Quando ela voltar a ter relação sexual, se ela for voltar a ter relação sexual, ou, por exemplo, se for uma paciente que vai fazer um exame de prevenção, né, ela vai sentir mais desconforto, né, ela vai sentir mais dor. Mas a vagina, ela é adaptável, até porque sai um bebê pela vagina das mulheres que têm parto normal. Então, ela é adaptável, ela vai se moldando de acordo com a espessura, de acordo com o tamanho do pênis e também de acordo com o tamanho do espéculo. Então, devagarzinho, passando um lubrificante, passando um gelzinho, né? A gente vai conseguindo que essa mulher volte a ter relação sexual ou até mesmo que faça seus exames sem grandes desconfortos. É mito ou é verdade que reposição hormonal é por um período e depois lança a mão? Isso, é verdade. A segurança que a gente tem até hoje é de fazer reposição hormonal até 10 anos, certo? E também antes de 10 anos de menopausa.
Então, por exemplo, se minha paciente entrou na menopausa aos 50 anos e ela me procurou aos 60 anos e ela nunca fez reposição hormonal, então eu não tenho mais segurança de começar essa reposição já após 10 anos que essa mulher parou de menstruar. E também, se ela entrou na menopausa e começou sua reposição hormonal, depois de 10 anos, eu também não tenho mais segurança de manter. Tem alguns colegas até que deixam, né, que mantêm por mais tempo, mas os estudos mostram que não tem mais tanto benefício, não vai ter mais tanta diferença na vida da mulher. Mas é muito difícil a gente pegar uma mulher que faça reposição hormonal por muitos anos, né? Sim. Algumas fazem por pouco tempo. E tem umas que até perguntam, né, por quanto tempo eu devo fazer minha reposição hormonal? Então, a reposição hormonal, o bom seria que ela fosse feita por muito tempo, certo? Mas às vezes, algumas mulheres deixam de fazer pelos efeitos colaterais que a reposição hormonal pode trazer. Quando a gente começa a fazer reposição hormonal, a mulher pode sangrar, pode ter dores na mama, pode ter cólicas, mas isso são efeitos normais e depois vão sendo compensadas, as mulheres vão se acostumando, o organismo vai se acostumando, né? Então, algumas já desencorajam aí, deixam de fazer, né? Outras usando por 2, 3 anos, depois não sentem mais necessidades, que o calor melhorou, né? Mas naquelas pacientes que querem fazer, né, por mais tempo, se beneficiam, se sentem bem por isso, podem fazer ali com 10 anos com segurança. Perfeito. Doutora Tereza, a gente quer lhe agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no programa. E esse é o momento que a gente abre para o profissional de saúde ficar mais próximo dos nossos telespectadores. Então, fica à vontade para o seu Instagram, passar para o pessoal, o WhatsApp da clínica, onde as pessoas encontram a doutora Tereza Estrela para lá na consulta, 1 a 1, de forma individualizada, tirar aí todas as suas dúvidas e fazer esse acompanhamento ginecológico. Você, mulher 40 a mais, que é o nosso público de hoje. Então, gente, eu queria agradecer o convite, né? Foi maravilhoso esse nosso encontro, né? Como a gente falou, né, Catarina? O tempo vai passando, a gente nem percebe que passou tão rápido quanto a gente falou, né? Então, queria agradecer a você por estar nos assistindo e lhe fazer um convite, né? Se você estiver precisando de alguma ajuda, né, nessa questão de saúde da mulher, na menopausa, perimenopausa, como também doenças do colo do útero, tudo isso, você pode contar com minha ajuda. Eu sou Tereza Estrela Rocha, né? Sou médica ginecologista. Hoje ainda estou atendendo na clínica Arcoclin, mas em breve, logo em breve, estarei no meu novo endereço, né? Estou terminando a minha clínica ali na Alameda Center, que fica ao lado da Facom, na rua ali do Canal, certo? E se você quiser me assistir, me acompanhar nas redes sociais, eu dou muitas diquinhas, né, sobre menopausa, também sobre alguns cuidados com a saúde da mulher. Só precisa você colocar no Instagram Tereza Estrela, que vai aparecer, que vai me aparecer, né? Meu Instagram é doutora Tereza Estrela Rocha, _, mas só colocar Tereza com Z Estrela, que possivelmente a primeira pessoa que aparece sou eu por causa do sobrenome. E o telefone para contato, para marcação de consultas, é o DDD 87 99909 0013. Você vai falar com Jane e será muito bem atendida. Beijo, muito obrigada. Então, se você está aí nos assistindo e está nessa faixa etária de 40 a mais, ou até de 50 também, né? A doutora Tereza explicou aí que é muito individualizado esse processo. Não perde tempo, é necessário, né, doutora Tereza? É muito bom esse momento de conscientização, porque quebra muitos mitos, né? Sim. A gente hoje certamente quebrou muitos biscoitos aí na sua cabeça, porque a gente verdadeiramente precisa entender que essa é uma etapa da vida da mulher que tem que ser muito plena, né? Uma etapa da maturidade. Então, para quem esse enfrentamento só, se a gente pode ter esse auxílio de um profissional. Sofrer, né, minha gente? Para que sofrer com medo de adoecer, né? Então, o medo não leva a gente para lugar nenhum, né? Então, melhor viver bem. Muitas de vocês que estão em casa podem ter exatamente medo. A doutora Tereza falou em algo agora muito importante. Olhe para essa câmera, doutora Tereza, e fale com essas mulheres que, porventura, têm medo, tanto por questões de sofrimento que já passaram, por questões de uma história, até antes do casamento, de uma história que não foi tão boa, de abuso, ou até que tem algum relacionamento abusivo ainda, que de alguma forma, por algum motivo, tem medo desse enfrentamento do novo, até de descobrir algo, né? De se descobrir, eu acho que é a grande questão, né? Fale com essas mulheres aí para encorajá-las, que agora vou pegar a sua deixa para a gente encorajar quem está em casa.
Exatamente isso, gente. Não tenham medo. Não tenham medo de descobrir o novo, não tenham medo de fazer reposição hormonal, não tenham medo de sexualidade, não tenham medo de quebrar tabus, né? Procurem um profissional que lhes passe segurança. A relação médico-paciente é muito importante. Reposição hormonal, eu costumo dizer que é um casamento, né? Também não é você ali no consultório, eu passar um remédio e você mais nunca aparecer, né? A gente precisa fazer tudo com muita segurança, com muita seriedade. Personalizado o tratamento de cada mulher, fazer os seus exames preventivos antes de começar, ver como está a sua mama, ver como está sua tireoide, ver como está seu útero, seus exames hormonais, seus exames laboratoriais, ver se você não tem nenhuma contraindicação. Então, assim, nada é feito do além, nada é feito sem embasamento científico, né? Tudo é feito com muito estudo, com muita seriedade, e não tenha medo de passar a ter uma qualidade de vida muito melhor com medo do adoecimento que você não sabe nem se você vai ter. Né? Não sofra por antecipação. Não sofra por antecipação. Então, você vai deixar, você vai anular muita parte de sua vida, né, digamos assim, da sua qualidade de vida, por um medo de uma situação que você possivelmente nem vai passar por isso. Então, a gente pode lhe ajudar, venham, que eu lhe ajudo. Então, pronto, procura a doutora Tereza. Sábado que vem, pontualmente às 10 horas, a gente tem encontro marcado. Até lá. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções.